Então, bom dia de novo para vocês, já me deram bom dia, estão retribuindo o bom dia de vocês, né? Olá, meus queridos. Antes de começar a aula, eu gostaria de pedir para vocês um grande favor, tá? Se esse vídeo agregar um pouco de conhecimento para vocês, por favor, deixem seu like e se inscreva no canal. Isso é muito importante para mim. Isso incentiva que eu continue a gravar esses vídeos para vocês, ok? Um abraço. Na sequência agora, nós temos os quilópodas e os diplópodas, as últimas duas classes que nós temos para falar para vocês. Elas são rapidinhas e são muito simples de se falar. Antigamente, e até hoje a gente encontra, esses dois aqui, tanto o diplópoda quanto o quilópoda, colocados ou chamados de miriápodes, tá? Então, quando o vestibular falar para vocês em miriápodes, ele está falando tanto do quilópoda quanto do diplópoda. Tá? São diferentes, existe diferença entre os dois. Mas eles, como têm uma série de características iguais, foi colocado aqui sob o nome de miriápodes, ok? Então, como é que é a divisão do corpo desses seres? Esses seres têm uma cabecinha, tá? Muitas vezes eles têm um pequeno tronco, tá? Que é onde você não vai ver as patinhas saindo, né? Ou pelo menos não na quantidade que o resto do corpo tem. Tá? Então a gente tem uma pequena diferença. Eu acho que aqui, ó, nesse desenho aqui, vocês conseguem ver que aqui, ó, você tem como se fosse uma patinha saindo. Enquanto que aqui no resto do corpo, ó, são duas patinhas em cada segmento, em cada anel que vocês estão vendo aqui. Então essa partezinha que tem uma patinha é considerado como se fosse um tronco. Tá? Então eles têm cabeça, tronco e abdômen, né, no caso da separação desses seres. Tá? Igual a quem? Igual aos insetos. Vocês vão ver que eu vou falar muito da comparação deles com os insetos, porque, na verdade, por muito tempo eles foram considerados do grupo dos insetos pelas semelhanças que ele tem. Hoje é que eles foram separados, atualmente, né? Eles estão separados. Vamos ver as características gerais, então, né? Vamos começar a falar para vocês primeiro dos quilópodas, ok? Então, os quilópodas, tá? Nós temos lá como exemplo a lacraia, a centopeia, né? Que são seres que têm veneno, tá? Então, por isso a gente deve ter cuidado com elas. Lacraias, centopeias, por mais bonitinhas que elas sejam, por mais que vocês vejam em desenho animado, né? Aquela centopeia, vocês assistem lá o Alice no País das Maravilhas, né? Elas são venenosas, elas são perigosas. E elas têm, né, duas estruturas de injetoras de veneno que a gente chama de forcípulas. Tá? Então, essas forcípulas são como se fossem duas perninhas modificadas, né, na parte da cabeça, que tem glândulas de veneno. Então, ela aperta, né, ela vai apertar as quelíceras, tá, e injetar o veneno. Tá? Nesse caso aqui, a divisão do corpo dos quilópodas é sempre cabeça e tronco. Tá? Acredita-se que toda essa partezinha aqui seja um tronco. Ok? Um par de antenas, tá? Um parzinho de antenas no corpo, por isso são chamados de díceros, um par de antenas, ok? Longas é o que vai diferenciar dos diplópodas, uma das diferenças, né? Então são díceros. Eles têm um par de patas por segmento, então em cada anelzinho do corpo você vai ter lá, né, um parzinho de patas. Certo? Então a centopeia não tem 100 patas, né? Mas ela tem várias patinhas, sendo um par de patas em cada anel que forma o seu corpo. Ok? Tá? Esse seria o quilópoda, então, né? Vamos ver mais algumas características dele, já falamos um pouquinho, né, do veneno, etc. Vamos ver aqui. Aqui vocês têm um exemplo grande, né, de uma centopeia, aqui é a cabeça dela, e aqui está aparecendo a forcípula, um pedacinho da forcípula dela está aparecendo aqui, ó, tá? Que é como se fossem dois ganchinhos que injetam veneno. Não esquecer, forcípula, inclusive pelo nome você consegue diferenciar, né, depois das aranhas, etc. Tá? Então, forcípula é uma partezinha dos quilópodos que injeta
veneno. Eles são predadores, eles são caçadores, né? A centopeia está sempre caçando outros animaizinhos para devorá-los, tá? Então acabam matando pelo veneno e depois ingerem as suas presas. Tranquilinho? Acho que não tem muito segredo. Já os diplópodas é o pacífico, né? O diplópoda é o ser pacífico, é aquele ser que não tem veneno, tá? Eles se alimentam de restos de vegetais e vivem tranquilamente lá com essas estruturas, tá? Com esses vegetaizinhos. Então eles não precisam ter veneno, eles não têm nenhuma arma de defesa, a não ser muitas vezes um cheiro que eles exalam, né, que é repugnante para alguns seres. No nosso caso, nós nem sentimos o cheiro, tá? Ou ele é muito fraquinho. É o chamado piolho de cobra, né? Que é esse animalzinho que vocês estão vendo aqui em cima. O pessoal já achava que era piolinho de cobra, porque estava sempre nos mesmos lugares que as cobras, né? Que são em buracos, embaixo de pedras, escondidos. Eles saem normalmente à noite, né? Por defesa, ou andam por baixo de folhas secas, etc. Na Amazônia, por exemplo, se você pegar um apanhado de folhas e tirar assim, você normalmente já vai ver um desses andando lá. Mas como é que eu sei que não é, né, uma centopeia? Porque, na verdade, ele tem 2 pares de patas por anel, diplópoda. Então, tem muito mais patas que a centopeia. Em cada anel do seu corpo saem, né, 4 patinhas. Tá? Mas, ó, corpo dividido em cabeça e tronco, né? E, na verdade, como eu falei para vocês, é considerado tronco ali onde você tem as 2 patinhas e o resto é considerado abdômen, tá? Que faltou, que tá errado. Cabeça, tronco e abdômen, tá certo? Mas é a partezinha de trás que vocês têm ali no corpo, tá? Tem número de antenas, 1 par também, então são díceros, não muda, né? Igualzinho que tem lá. Então a única diferença é essa aqui, né? Ó, 2 pares de patas por segmento e aqui o abdômen que faltou, né? Cabeça, tronco curto e abdômen na sequência. Tá certo? O resto é tudo igualzinho, tudo igual ao anterior, como eu tinha comentado com vocês. Aqui ele fala alguma coisa, ó, não possuem forcípulas, algumas curiosidades, né? Não tem as forcípulas, não tem aquela estrutura injetora de veneno. O que mais nós temos na nossa região é esse aqui, ó. Esse aqui é o que a gente tem na nossa região aqui. Tá? Quando você bate nele, ele se enrola formando uma espiral. E é a maneira dele de se defender. Ele vira essa espiral e finge de morto. Tá? Então, às vezes, o predador deixa ele em paz, e às vezes não. Né? Você pega ele na mão, ele vai fazer isso, vai ficar enroladinho, e depois de um certo tempo ele se desenrola e tenta fugir. Não vai fazer mal nenhum para você, tá? Inclusive, como eu falei para vocês, eles se alimentam de vegetais, então, detritívoros, né, acabam participando da formação do solo também, como as minhoquinhas lá. Tá? Tranquilo? Ó, pode ver que aqui ele fala no tronco, né, para os 4 segmentos iniciais, e depois as partezinhas demais lá, que é chamado de abdômen. Ok? Ó, aqui dá para ver, aqui tem perninhas, 1 par de perninhas por segmento, que a gente não conta, e aqui 2 pares de perninhas por segmento. Tá? Que é uma característica desse ser. Tranquilão? O resto, gente, é tudo igual aos insetos. Por isso que eu falei que antigamente ele era colocado aqui, né? Então é tudo igualzinho aos insetos lá. A respiração é traqueal, então traqueias que vão fazer, né, a parte do corpo. Então aqui, ó, de novo, o sangue não leva o oxigênio às partes do corpo, tá? Então, assim como nos insetos, os quilópodos e diplópodos, o sangue não tem participação na oxigenação dos tecidos. Tá? Então, respiração traqueal, aquelas traqueiazinhas que eles têm no corpo. Excreção por tubos de Malpighi, aquele que você tinha lá o intestino, e do intestino saía, né, umas estruturazinhas lá para cima, para baixo, né, e que era por essas estruturazinhas que você fazia a absorção dos catabólitos, e aí jogava nas fezes e saía igual a dos insetos. Sistema digestório completo, tem uma boca, tem o ânus, né? Então tem todas as estruturas do intestino normal. Sistema circulatório aberto, veja que até agora todos os seres, né, dos artrópodos que nós falamos para vocês, têm o sistema circulatório aberto, né? Então tem lá o sangue caindo naquela bolsinha e aí o oxigênio sendo retirado, tá?
Sistema nervoso é do tipo ganglionar ventral. Então, de novo, o sistema nervoso tem o cérebro na cabecinha, então tem a cabeça ali, né? O cérebro está lá e ele vem para baixo. Tá? Então, por isso, o ventral, diferente do nosso, que é dorsal, e igual a dos insetos. Algumas espécies põem ovos e outras são vivíparas. Lembram? Quando põe ovo, né, é ovípara, tá? E vivípara é quando eles dão origem já a seres completamente formados. Nós somos vivíparos. Tá? Então, mas não muda. Os insetos também. Nós vamos ter aqueles que põem ovos, alguns mantêm lá até o total desenvolvimento. Então não muda, é igual. A fecundação é interna. Se é fecundação interna, significa que existe um macho e existe uma fêmea. Tá? Então eles são dioicos, igual aos insetos. E o desenvolvimento direto. Aqui eles são desenvolvimento direto. Lembra que nos insetos podia mudar um pouquinho. Aqui mas também era direto nos insetos. Aqui é sempre direto. No ovinho já sai um diplópoda ou um quilópoda totalmente formado. Beleza? Se vocês não têm nenhuma pergunta, gente, então peço para vocês, né? Joia. Que só deixem um tchauzinho e até um tchauzinho lá e um abraço no coração de vocês. Até mais, tigradinha!